E aí, turma, tudo bem com vocês? Olha eu aqui pronto para mais uma videoaula. Convido vocês a assistirem esse vídeo, procurarem um local quietinho na casa de vocês, porque agora a gente vai falar sobre ciências. Livro de ciência que a gente termina hoje o assunto sobre saneamento básico, falando sobre coleta seletiva. Você já deve ter ouvido falar, né? Então vamos lá, peguem o livro de vocês, módulo 4, localizem a página 201, que a gente vai falar sobre coleta seletiva. Pessoal, coleta de lixo é um assunto já antigo, mas é preciso falar desse assunto diariamente. Infelizmente, as pessoas ainda precisam de uma educação para que elas saibam descartar ou pelo menos adaptar o descarte do seu lixo, seja em casa, seja nas fábricas, seja nas ruas. As cidades, elas têm por obrigação, o governo municipal deve fazer isso, distribuir lixeiras por toda a cidade, para que as pessoas possam estar depositando o seu lixo lá e a partir dali ele tem um descarte adequado. Assim também deve ser na sua casa, assim deve ser nas empresas, nos hospitais e em todo local que possa ser passivo de produção de lixo. Mas para onde é que vai esse lixo? Por que o lixo tem tanta importância na hora de ser descartado? É isso que a gente vai discutir nessa aula. Você sabe que o meio ambiente ele é um local extremamente sensível e é preciso que nós, seres humanos pertencentes a ele, saibamos cuidar dele para que não haja um desequilíbrio ambiental muito grande. Mesmo com toda essa preocupação, não é assim que funciona. A gente sabe que a humanidade prejudica diariamente o meio ambiente com as suas atitudes. Atitudes essas que muitas vezes são irreversíveis das suas consequências. E uma delas é o desperdício, a dispersão de lixo no meio ambiente. E esse meio ambiente a gente inclui florestas, a gente inclui as nossas águas, que são o principal local de infecção por lixo hoje em dia. E esse lixo ele vai para lá de uma forma ou de outra. Ou seja, você tem que ter muito cuidado na hora de descartar o seu lixo. As sacolas que você usa na sua casa, em um momento ou em outro, ela vai acabar parando na natureza, seja numa floresta, seja num rio ou no mar. Se ela vai para lá, ela pode prejudicar ou a um animal ou mesmo na própria reprodução da floresta, no reflorestamento. Se isso é afetado, nós seres humanos também seremos afetados, porque como eu falei, nós precisamos viver, é uma dependência, nós não temos escolha. A gente precisa viver em harmonia com a natureza, porque nós somos pertencentes a ela. Nós somos partes do meio ambiente. Nós também somos seres que vivem e dependem da natureza para sobreviver. Mas agora eu pergunto a vocês, como é feito na casa de vocês o descarte do lixo de vocês? Existe uma coisa chamada coleta seletiva. Nem toda cidade trabalha com isso. Na nossa cidade, por exemplo, não existe coleta seletiva. Mas a coleta seletiva nada mais é uma coleta especializada que o governo municipal ou estadual estimular as pessoas a estarem separando o seu lixo, de modo a identificar aquele lixo que pode ser reciclado, ou seja, ele pode ser usado para outro tipo de produção e finalidade, e aquele lixo que não pode ser utilizado, que ele tem que ser descartado, mas descartado de maneira correta. Depois de fazer essa coleta seletiva, que ela acontece através do governo municipal, como é que acontece isso? Ele deposita lixeiras específicas em locais estratégicos da cidade, que essas lixeiras possuem cores diferentes. Essas cores indicam em que local que a pessoa vai estar depositando o vidro, o papel, o material orgânico, o plástico, que assim fica fácil para aqueles coletores estarem separando esse lixo e destinando eles para o local correto, seja ele de descarte total ou seja ele para um momento de reaproveitamento, né, de reciclagem. Como nós não temos na nossa cidade essa coleta seletiva, então a gente mistura o nosso lixo mesmo todo. O lixo é todo misturado, plástico, papel, material orgânico, que são restos de comida e tudo mais. O ideal e o descarte correto desse lixo, já que não tem coleta seletiva, é que ele fosse direcionado para um aterro sanitário. Porém, a nossa cidade também não possui um aterro sanitário.
Existe todo um protocolo para que uma cidade possa receber um aterro sanitário. Existe uma quantidade populacional X, ou seja, ou ela tem que ter aquele número de população ou maior para poder receber um aterro sanitário. Se não tem, ela não recebe. Nossa cidade ainda tem um número de população pequena para receber um aterro sanitário. Então, como é que acontece o descarte do lixo na nossa cidade? O lixo é levado para um local chamado de lixão, muito comum, mas que é uma forma totalmente inadequada de descarte desse lixo. Naquele lixão, aquele lixo vai ser o quê? Queimado, e assim vai se diminuindo a quantidade, né, de acúmulo de lixo naquele local. Porém, por ser inadequada essa forma de descarte, existem muitas consequências para o meio ambiente. Por quê? A fumaça pode ser prejudicial. Até o mesmo material orgânico que está sendo despejado lá pode produzir gases que trazem efeitos colaterais ao meio ambiente ou a pessoas que venham a inalar esse tipo de cheiro desses gases. Aquele material de vidro, aquele material de plástico que é mais resistente, vai levar anos e anos e anos para desaparecer daquele espaço, né? Enfim, as consequências são grandes e elas demoram muito para serem reversíveis e outras até não são reversíveis. Ou seja, uma ferida para sempre no meio ambiente, esse descarte inadequado do lixo. Nós ainda temos nesses lixões as pessoas que trabalham catando materiais para descarte do lixo nos lixões, para reciclagem. Essas pessoas elas podem ser prejudicadas de várias formas, né? Então, assim, é necessário que a administração pública tenha ciência de como conduzir o destino desse lixo, fazendo com que desta forma, com esse descarte adequado, a população tenha uma prevenção de qualidade de vida, o que está totalmente ligado a saneamento básico. Lembram que o saneamento básico são estratégias de prevenção e promoção à saúde da pessoa? Então, assim, nós com essa ideia de ter um descarte correto do lixo, nós vamos ter então aí um saneamento básico bem elaborado. Mas é como eu já falei, isso compete à administração pública e não a nós, pessoas comuns. Mas vamos falar como é que funciona então o descarte correto do lixo. A gente falou agora como é que funciona da maneira errada, né? Vamos falar agora como é que funciona, como é que devia funcionar da maneira correta. Quero ressaltar que algumas cidades e alguns estados do nosso país trabalham sim com coleta seletiva, né? E eles têm assim bons resultados. Vamos torcer para que logo logo todas as cidades do Brasil tenham a coleta seletiva e tenham ali também o descarte no local correto, que são os aterros sanitários. Vamos para a página 202 e 203, que a gente vai ter aí o passo a passo desse material que deve ser descartado corretamente. Nós temos aí, primeiro, a iniciativa de haver a coleta seletiva. Havendo essa coleta seletiva, será distribuídas lixeiras que estarão indicando o descarte separado desse lixo. O local do vidro, o local do plástico, o local do papel. Os caminhões que vão pegar esse material também são caminhões com transportes especializados, onde eles vão estar carregando diferentemente cada um desse material. Um caminhão vai pegar apenas o lixo orgânico, o outro vai pegar apenas o vidro e assim sucessivamente. O material que é reciclado é levado para as indústrias. Nessas indústrias, que são, a gente chama ela de usinas de reciclagem ou indústria de reciclagem, os materiais vão passar por vários processos e diferentes processos para que esse material volte a ser utilizado na fabricação de novos materiais, novos produtos. Assim, eles serão reaproveitados nessa matéria-prima, transformando-os em novos produtos que vão voltar para a nossa residência novamente. O que não é reciclável, né, que é aquele papel, que é aquele material orgânico e tudo mais, esse material ele é destinado aos aterros sanitários. Mas como é que acontece os aterros sanitários?
Os aterros sanitários são grandes buracos, né, que são cavados no solo. É jogado lá o lixo que não é passivo de reciclagem, coloca-se por cima dele terra e assim vai se fazendo várias camadas: lixo, terra, lixo, terra, lixo, terra. Esses aterros sanitários são depositados materiais orgânicos e químicos para que esse material não seja tão prejudicial ao meio ambiente. Desses aterros sanitários são liberados alguns gases que podem ser prejudiciais aos seres humanos. E por isso existem equipamentos necessários para destinar esse gás para algumas fábricas e o funcionamento delas. Como é que esse gás ajuda? Esse gás funciona como uma espécie de combustível para que essas empresas possam estar funcionando e dessa forma duas coisas são ajudadas: o meio ambiente e as empresas de tabela recebem o benefício desses gases para a sua energia de funcionamento. Existe também uma coisa chamada chorume, que é um líquido que sai do chão desses aterros sanitários, que é um líquido extremamente sujo. É como se fosse uma lavagem dos resíduos orgânicos que sai de lá, né, que ele é expressamente contaminado. Esse resíduo, também chamado de chorume, ele é tratado para só depois estar sendo destinado ao meio ambiente. Ou seja, se nós temos uma coleta seletiva, se nós temos um aterro sanitário, se nós temos então um descarte adequado desse lixo, ele não vai prejudicar tanto o meio ambiente e nós vamos ter aí então um equilíbrio por um longo período. Só para falar por uma curiosidade para vocês, coloquem aí na página 204 para vocês terem noção da quantidade de lixos e o quanto é necessário nessa atenção para a produção e o descarte desse lixo. Em 2017, no Brasil, foi levantada uma pesquisa sobre a Abrelp, que é uma empresa que trabalha com esses dados, né? A empresa de separação e identificação de limpeza pública de resíduos especiais. Em 2017, esta empresa levantou um dado sobre a quantidade de lixo que o Brasil produziu neste ano. E em 2017, o Brasil produziu aproximadamente 215 mil toneladas de resíduos sólidos, ou seja, de lixo. É muito lixo. Todo esse lixo, né, ele foi produzido pela população brasileira em um ano. E você sabe que, de acordo com o passar dos anos, a produção desse lixo só aumenta. Isso há 3 anos atrás. Imaginem hoje, essa quantidade deve ter duplicado. O que é mais triste ainda é saber que esse material, a maioria dele, não é descartado de maneira correta, é descartado de maneira incorreta. Uma pequena porcentagem desse lixo é descartado de maneira correta, o que é um susto e um alerta gigantesco para que a população tenha cuidado ao descartar o seu lixo para cuidar do nosso meio ambiente. Pessoal, se vocês não entenderam a aula ou estão com alguma dúvida, eu aconselho que vocês voltem novamente o vídeo e assistam todo o conteúdo para que vocês possam entender. A gente finaliza agora então a nossa aula e finaliza junto com ela também o assunto de saneamento básico. Ficam os vídeos sempre no canal do YouTube para caso vocês tenham esquecido, podem voltar lá e assistir novamente. Vou deixar para vocês realizarem então a atividade da página 205 e 206. E semana que vem a gente já começa com a aula nova de ciências. Pessoal, tenham um ótimo fim de semana, um grande abraço, beijo no coração de vocês. Estou com saudades e se cuidem, tá? Tchau, tchau e até a próxima aula, gente.